Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 5 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é As Ordenanças à Igreja. Na nossa revista diz que o cristianismo não é uma religião ritualística. Por esse motivo, a igreja cristã, em todos os tempos e países, tem a liberdade de adotar os métodos que lhes sejam mais adequados. Entretanto, há ordenanças prescritas por Cristo que devem ser observadas pela Igreja universalmente, como, por exemplo, o batismo e a ceia do Senhor. Jesus estabelece duas cerimônias para a Igreja, o batismo nas águas e a ceia do Senhor, enquanto o primeiro aponta a fé em Cristo, o segundo aponta para a comunhão com Cristo. O primeiro objetivo da nossa lição é refletir sobre as ordenanças bíblicas para a Igreja. Na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, no capítulo 11, encontramos as ordenanças para a Igreja, bem como o embasamento bíblico. São duas as ordenanças da Igreja, o batismo em águas e a ceia do Senhor. Tanto o batismo em águas quanto a ceia do Senhor foram instituídas por Jesus, para que fossem observados pela Igreja. Essas ordenanças não transmitem qualquer poder místico ou graça salvífica, mas são um rito simbólico, universal e pessoal, que apontam para as verdades centrais da fé cristã. Esses rituais são de grande valor, pois são ordens diretas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo submeteu-se ao batismo de João Batista. Em Mateus capítulo 3, versículo 14 e 15, João Batista diz para Jesus: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu, permitiu que João Batista o batizasse. O batismo é um símbolo de nossa união com Cristo e, ao mesmo tempo, a confissão pública desta união. Em Romanos, capítulo 6, do versículo 3 ao 5, encontramos: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, encontramos a ordem dada por Jesus, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é um testemunho público da experiência do novo nascimento, mediante o qual o crente participa espiritualmente da morte e ressurreição de Cristo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12, diz: Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaremos pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O nosso segundo objetivo da lição é explicar a simbologia e o propósito do batismo. O batismo é um ato importante e repleto de significados espirituais, que é administrado pela Igreja ao crente mediante o arrependimento e a confissão de fé, onde quer que o Evangelho seja pregado. Na nossa Igreja, o batismo é efetuado por imersão do corpo inteiro, uma única vez, em águas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A palavra batismo significa mergulho, imersão. João Batista batizava em Enom, e consta, porque havia ali muitas águas, e vinham ali
e eram batizados, conforme consta lá em João, capítulo 3, versículo 23. Em Mateus, capítulo 3, versículo 16, encontramos que após Jesus ser batizado, ele saiu logo da água. Encontramos também em Atos, capítulo 8, versículo 38 e 39, o batismo do eunuco, da rainha da Etiópia, onde diz que desceram ambos à água, Filipe e o eunuco. Filipe batizou o eunuco, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Então, o batismo simboliza a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Quanto à morte, a descida do candidato às águas identifica-se com a morte de Jesus Cristo. Quanto ao sepultamento, a imersão, submersão do batizando nas águas aponta para o seu sepultamento com Cristo. E quanto à ressurreição, está relacionada ao novo nascimento. Ao se levantar das águas, inicia-se uma nova vida, que o postulante levará dali em diante como filho de Deus. O batismo trata-se de um ato público de fé, no qual, de modo simbólico, sepultamos a vida antiga e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. O terceiro objetivo da nossa lição é ensinar a simbologia e o propósito da ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi instituída diretamente pelo Senhor Jesus após a refeição da Páscoa, na companhia de seus discípulos. Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu, o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Conforme Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 28. Desde então, a igreja vem celebrando este memorial, proclamando a nova aliança. Este novo concerto é cumprimento das promessas divinas, desde o Antigo Testamento, sendo o próprio Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme consta em João capítulo 1, versículo 29. E a nossa Páscoa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, conforme consta na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A ceia do Senhor é o memorial da sua morte em nosso lugar. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26, encontramos: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então a ceia do Senhor é ministrada a todos os crentes em Jesus, batizados em água, em plena comunhão com a Igreja. Essa ordenança exige um autoexame, uma reflexão sobre nossa conduta, se ela está de acordo com os princípios da Palavra de Deus, para não sermos culpados do corpo e do sangue do Senhor. A primeira carta, conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Os elementos da ceia do Senhor é o pão e o vinho. O pão representa o corpo de Jesus Cristo, que foi partido e moído ao dar sua vida por nós. Lucas capítulo 22, versículo 19. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, conforme João capítulo 6, versículo 51. E quem dele se alimenta
tem a vida eterna, pois supre os espiritualmente famintos. O vinho, simbolizado, pelo suco de uva, é o elemento representativo do sangue do Cordeiro derramado para purificar e vivificar as nossas almas. É o sinal bíblico da nova aliança, pelo qual somos vinculados a Deus Pai, conforme Lucas capítulo 22, versículo 20, e Marcos capítulo 14, versículo 24. A ceia é um memorial, traz à lembrança o sacrifício expiatório de Cristo para nos livrar do pecado e da morte. A ceia também significa ação de graça, onde agradecemos pela salvação, e a ceia significa comunhão, apontando para o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros, conforme Efésios capítulo 2, do versículo 4 até o 10. Para concluir, o batismo nas águas, assim como a ceia do Senhor, é um sinal simbólico. Daí a sua importância como elemento significativo, essencial do lavar, literalmente banho, regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Que ele derramou sobre nós generosamente. A ceia simboliza nossa dependência do Senhor e nossa ligação com Ele. Fortalece a unidade da igreja, apontando para a sua segunda vinda. Amém. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.